Oi, oi, boa noite, tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar direitinho pra gente poder começar o nosso bate-papo hoje falando um pouquinho das coisas da qualidade. Falar um pouquinho de POP, um pouquinho de formulário, essas ferramentas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia e que a gente quase não vê nos cursos, né? Ficar postando sobre isso, a gente acaba postando muito pouco. Para poder falar faz muita diferença, muito mais fácil ficar falando com vocês aqui no ao vivo. Boa noite. Esperar até 8h05, aí 8h05 a gente começa, tá bom? A gente vai aguardando, o pessoal vai entrar. Porque aí a gente consegue falar direitinho. Isso. Boa noite. Isso. Esperando a galera entrar, que a gente começa a falar tudo que a gente tem pra falar de qualidade hoje. Ó, gente, aí, como é que tá a cidade de vocês? Tá frio? Aqui em Belo Horizonte esfriou demais da conta. Deixa eu ver aqui. Um tempinho. Aí, esperando a galera entrar mais um pouquinho, porque aí a gente consegue destrinchar melhor o conteúdo que eu venho trazendo nos posts, né? Nos posts eu falei um pouco sobre o POP, sobre o que é o principal que a gente tem que ver nos POPs, né? O que faz diferença nesse POP? Por que ele é tão importante? Como que ele é uma ferramenta tão importante da qualidade do trabalho, para facilitar a vida de cada um. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Bora lá, começando. Então, aí à medida que as pessoas forem chegando, a gente retoma algumas coisas. Aí, fiquem à vontade para poder trazer as perguntas aí no chat. A gente vai falando, tá bom? Vamos começar a falar o que é o POP. O POP, ele é o procedimento operacional padrão. O que isso significa? Qual que é o objetivo desse documento? Ele tem o objetivo de padronizar as ações que são realizadas dentro do laboratório ou de qualquer outro serviço. Ele não é uma ferramenta exclusiva do laboratório. O objetivo dele é unificar os conhecimentos. Você consegue passar por meio da escrita aquilo que você sabe, sendo que uma pessoa que for fazer aquele trabalho no seu lugar, quando você estiver de férias, um dia que você não estiver mais naquele local de trabalho, consiga executar a mesma tarefa com a mesma qualidade. E que diferença que isso faz, né? Quando você chega numa empresa, você é novato, você acaba fazendo alguns treinamentos. Esses treinamentos, eles são o ideal da empresa de transformar você em um bom funcionário. Só que nem sempre é possível ser treinado em tudo. Muitas vezes eles te colocam para poder fazer algumas tarefas que eles não vão conseguir te auxiliar ao longo dessas tarefas. Sendo assim, eles vão colocar para você ler o POP e executar. Um bom POP é aquele que você consegue executar tudo o que você precisa sem precisar de ajuda. Não é que a empresa não é obrigada a te dar treinamento, não. Ela é obrigada a te dar treinamento, a te ensinar, a te auxiliar. Só que um bom POP, um bom documento, é aquele que você consegue
com seus conhecimentos prévios, colocar em prática aquilo. Você vai ler um documento e ele vai te falar como se fosse uma receita de bolo. Ele vai te dar o passo a passo do que tem que ser feito. Só que qual que é a diferença de um pop para um bom pop, né? Ele precisa ser uma receita de bolo. Eu tenho que te falar os ingredientes que você tem que usar. Só que o bom pop, ele também tem o pulo do gato. Não adianta que eu tenha que te falar que você tem que pré-aquecer o forno. Pré-aquecer o forno, ok, sei essa informação. Só que aquela pessoa que já trabalha há muito tempo, que sabe todos os detalhes, ele fala, você tem que pré-aquecer o forno a 50 graus. Isso é o suficiente. Isso é o pulo do gato. Isso é o que traz a diferença do seu procedimento para o que o outro executa. Porque todos podem estar fazendo aquele procedimento sem saber esses detalhes. Quando você não sabe esse detalhe, faz toda a diferença. Porque o detalhe é o que faz a qualidade e a agilidade do trabalho. Porque nem sempre as pessoas conseguem fazer o mesmo trabalho no tempo hábil. Para que serve o POP? Para agilizar esse processo. Você não tem que pensar muito. Nossa, e se eu fizesse dessa maneira? Não é isso. Você vai fazer da maneira que está descrita, da melhor maneira possível. E aí, essa melhor maneira possível, ela está descrita em detalhes, da forma mais detalhada o possível. Esse detalhamento, além de ser o POP, ele é também por meio de formulários. A gente tem formulário para tudo no laboratório. A gente faz um formulário para poder explicar e ter não só a padronização, mas a rastreabilidade daquilo que é feito. A gente tem no formulário campos que descrevem quais são os reagentes utilizados, quais são os equipamentos utilizados, e isso a gente também não usa na faculdade. Por quê? Na faculdade e no meio de pesquisa, não é do interesse das pessoas utilizar o que é feito, para que aquilo ali está servindo, né? Você não precisa de saber, qual reagente que você usou, tá dentro da validade ou não tá. A maioria das coisas na faculdade não tá dentro da validade, gente, a gente sabe disso. Mas vamos trazer isso pro meio gerencial, porque, beleza, eu tô falando aqui de análise, o que tem que ser preenchido, mas no meio gerencial, como é que isso funciona? Eu preciso falar com uma pessoa da parte administrativa o que ela tem que fazer. Olha, você tem que verificar isso, esse campo do formulário. Por que isso é importante? Porque essa verificação é o que garante que a qualidade final do produto. Isso reduz os riscos durante a análise. E caso algum erro aconteça, é aí que você vai procurar quais foram as possibilidades de erro. O equipamento utilizado foi certo? Ele tem que estar corretamente preenchido. E não é só o formulário de análise. Existe um formulário de gerenciamento de equipamento. Porque a rastreabilidade ela vai muito além de você só olhar o formulário ali da análise. Beleza. Vamos voltar para a ideia de receita de bolo. Vamos voltar para a cozinha. Eu tenho uma cozinha onde eu tenho 2 fornos. O forno A e o forno B. Eu preciso escrever ali no meu formulário qual foi o forno que eu usei. Porque se o meu bolo ele não cresceu, eu tenho que conseguir falar por que ele não cresceu. Foi o fermento que eu usei? A marca era ruim? Ou, além da marca que era ruim, ele estava dentro da validade? Não, mas descobri que todos os meus reagentes estavam bem. Qual que é o meu segundo passo? É avaliar os meus equipamentos. O meu equipamento, ele estava bem calibrado, bem qualificado? Isso aí a gente verifica como sendo um passo a passo que a parte documental traz pra gente. E a partir dessa verificação, nós chegamos a fazer uma análise de risco. O que é essa análise de risco? Dentre todos esses itens que comportam a minha análise, quais são os fatores que realmente podem prejudicar a minha análise naquele momento? A minha análise, o meu preenchimento de documento, a minha liberação de resultado. Porque muitas vezes a gente não consegue liberar o resultado em tempo hábil por coisas que aconteceram durante todo o processo. Isso inclui também um outro processo que é anterior a tudo isso, que é o processo de amostragem do controle de qualidade. A etapa de amostragem, ela compreende tudo isso que a gente veio falando aqui agora. Aí, essas são, recapitulando, a gente tem aqui a etapa de amostragem do produto, a etapa de análise. Essas etapas, elas são regidas por POPs. A gente tem POPs durante todos os processos.
E esses POPs, eles são acompanhados de formulários para o registro de tudo isso, né? Aqui a gente tem um encerramento com essas 4 coisas. Além disso, a gente tem POPs para cada tipo de coisa. Eu tenho um POP que ele é direcionado, que o objetivo dele é garantir a receita de bolo. Ou seja, ele tem o passo a passo detalhado de cada análise. Nesse passo a passo, eu tenho que conseguir integrar as dicas primordiais, o que